Olá, irmãos! Hoje eu vou deixar para vocês o versículo que está em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são lei, tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a estratégia do legalismo. O legalismo, irmãos, eles anulam a crucificação, a ressurreição e a redenção de Jesus Cristo. O legalismo, ele nos torna pessoas que, se eu fizer isso, eu estou salva. E se eu não fizer, eu não estou salva. Irmãos, e a palavra de Deus diz que em Efésios 2:8, que é pela fé que nós somos salvos. E isso não vem de nós. É dom de Deus, presente de Deus para as nossas vidas. A fé em Cristo Jesus. E muitas pessoas vivem num legalismo que os deixa enredado num engano, que é um engano demoníaco do legalismo. Por quê? Eles não fazem isso e aquilo, mas acabam não lendo a Bíblia, porque é a Bíblia que nós temos que seguir. Eles acabam não lendo a Bíblia e nem sabendo que as obras da carne, que são muitas, nós temos que anular na nossa vida. Imoralidade, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, inveja, ira, ambição, discórdia, partidarismo, bebedeiras e orgias e muitas coisas semelhantes a essas. Irmãos, e não tiram da vida deles coisas que são verdadeiramente importantes. Que é isso? Muitas coisas que nós fazemos, muitas vezes são tão erradas, e como nós fomos ensinados que é só não fazer isso, nós somos salvos, nós acabamos perdendo a essência do que é Cristo. Cristo quer mudar o nosso interior, o nosso coração, as coisas erradas que existem em nós, os desvios de personalidade que quando nós fomos crescendo, nós fomos tendo. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha ira dentro de mim, eu levantava meu nariz e punha a mão na ferida de quem me machucava. E isso não foi fácil tirar da minha vida, mas eu fui me esforçando, eu querendo que Deus, que Jesus realmente fosse verdadeiro na minha vida, dentro de casa, porque os irmãos sabem, dentro de casa que aparecem os nossos defeitos, as coisas que nós temos que mudar, não é fora, porque com as pessoas às vezes nós somos legais, mas quando chega dentro de casa nós não somos. Então, irmãos, nós não podemos viver pela lei, porque a lei, ela só revela o pecado, mas ela não salva do pecado. Só quem salva do pecado é Jesus Cristo. E a lei nos faz desobedecer muitas vezes os mandamentos de Deus e nós nem estamos percebendo que estamos desobedecendo. Irmãos, nós temos que ler a palavra de Deus para nós entendermos aquilo que Deus quer que nós mudemos dentro de nós. Quem segue a lei tem as bênçãos e as maldições da lei. E como diz o versículo que eu comecei a ler no começo, é um versículo que está dizendo que nós, os gentios, aqueles que não são judeus, nós não vivíamos em lei, com leis. Os judeus não, eles tinham leis a seguir. Mas nós, quando nós conhecemos a Jesus, nós não tínhamos a lei para seguir. Nós seguimos a lei do nosso coração.
E Deus, então, o que Ele faz com nós, conosco? Ele pega e Ele vai escrevendo o que Ele quer no nosso coração. Quando eu me converti, ninguém disse para mim, Alice, não pode isso, não pode aquilo. Era pregada a palavra de Deus, era estimulado a leitura da palavra de Deus, e nós mesmos, eu sozinha, ia vendo aquilo que estava errado em mim e que eu precisava mudar. Muitas pessoas fazem do legalismo até uma idolatria. Tem muitas igrejas que têm areia de Israel, do Jordão, pedrinha, saco de sal, lencinho, travesseiro, e a pessoa passa a crer no objeto e não em Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado. Nada pode substituir a nossa fé, porque muitas vezes nós temos fé em coisas que não são reais, e nós precisamos ter fé somente em Cristo. Eu não preciso de lencinho, travesseiro, areia de Jordão, saco de sal. Não, eu preciso aprender a orar, buscar a Deus, falar com Deus e ter a resposta dele. Tem muitas pessoas também que vivem dentro do legalismo, querendo buscar palavras de profetas, o tempo inteiro querendo saber. Irmãos, nós temos que aprender a orar e esperar em Deus. Se Deus quiser te dar uma palavra, Ele mesmo vem te trazer a palavra através de alguém, através de alguma coisa que acontece, através de uma pregação que você escuta, através de um hino. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e Deus me fez vir à mente uma amiga minha de Taquarituba, e eu mandei um recado para ela, e esse recado foi a vitória da vida da filha, da neta dela. Então, irmãos, Deus de qualquer lugar pode te mandar uma resposta. E nós sabemos que a lei tem que ser nós, no nosso coração. Nós vamos aprendendo e aprendendo e aprendendo. Isso não dá, isso não posso fazer porque não é de Deus. Não adianta ninguém falar. Eu chegar para você e falar, você para de ser irada. Olha, você não vai dar importância, mas quando você está lendo a palavra e aquela palavra entra dentro de você, você começa a querer fazer a vontade de Deus. É fácil fazer a vontade de Deus? Não é, irmãos. Mas a vontade de Deus ela vem tocando o nosso coração. Eu falo que é um insight. De repente você percebe, como se você de repente percebe que você precisa mudar. Irmãos, e se você tem dificuldades em áreas da sua vida, irmãos, vai buscar Deus, porque é Ele que vai te fortalecer e te dar a vitória daquilo que você está fazendo que não é certo, irmãos. Muitas pessoas, elas são enganadas pelo legalismo. Nós vemos o exemplo do homem rico que chegou para Jesus e bateu no peito e disse, eu dou dízimo, eu dou dinheiro aos pobres, eu. Mas quando Jesus mandou ele desfazer dos bens e seguir ele não quis. Não por causa de ser o dinheiro, mas o coração dele estava voltado para o dinheiro, irmãos. E eu, por exemplo, eu cresci, não estou falando de pessoas ricas, porque eu cresci numa igreja que meu pastor trabalhava, ele era rico. Mas, irmãos, eu morava numa casa cercada de terra por todos os lados. E ele entrava na minha casa e depois do almoço ele ia tirar o cochilo dele de meia hora, deitado na cama do meu filho. Então, irmãos, ser simples, nós temos que ser simples, humildes de espírito. Não ser apegado a nada, porque nós precisamos verdadeiramente que o Senhor venha nas nossas vidas e faça a obra que Ele quiser. Irmãos, não adianta você ficar acusando o outro, porque quem vive no legalismo acusa o outro.
sabe, irmãos? É uma coisa muito feia o legalismo, por causa disso. Ele vai acusando o outro que não faz o que ele faz. Irmãos, quando você olhar para o seu irmão, olha com amor, com misericórdia. Se você vê que ele está fazendo uma coisa errada, você ore por ele. Eu tenho certeza que Deus responde a sua oração e vai mudar a vida dele. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra assim muito forte, porque nós temos verdadeiramente, como falei no vídeo passado, consciência das coisas certas e erradas. Nós mesmos nos acusamos e nos defendemos diante dessas coisas. Então, irmãos, porque Deus vai escrevendo tudo isso no nosso coração. Irmãos, o legalismo nos leva a um caminho sem fim. Porque muitas pessoas começam com uma alegria da salvação, alegria de ter Deus, e acabam se prendendo, se enrolando nos usos, costumes, nos objetos que a própria liderança traz para que venham ter mais fé, irmãos, e acabam num cativeiro espiritual. Não permita isso na tua vida. Se está acontecendo isso, irmãos, pensa bem. Veja que nós somos salvos pela fé que é presente de Deus. A fé é uma coisa impressionante, e nós devemos viver por fé. Nós temos paz por fé, nós temos alegria por fé, não por circunstâncias. As circunstâncias, irmãos, e todos nós, nessa época que nós estamos passando, principalmente, são tão, às vezes, estão complicadas, mas, irmãos, se nós estivermos realmente firmados na rocha que é Cristo, nós vamos ter paz, alegria, esperança e tudo que é os frutos do Espírito, irmãos. Então, irmãos, é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Se vocês puderem, eu peço que vocês deixem o seu joinha, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com seus amigos para que o canal venha crescer, e que deixe um comentário daquilo que vocês estão achando, que eu vou ficar muito feliz. E saiba que eu tenho uma equipe, né, que está orando todos os dias por cada um que assiste os nossos vídeos, né, o meu vídeo. Então, em nome de Jesus, eu peço que vocês tenham uma excelente semana, em nome de Jesus.